A mulher e o poder de multiplicação. Muitos comentários que vocês me mandaram no inbox é de gente que já entendeu um pouco, algumas perguntas sobre... Dani, isso tem a ver com as 3 usinas, um aulão que eu dei há muito tempo atrás? Sim, tem a ver. Então vamos começar dentro dessa perspectiva espiritual, tá? Que seria essa usina espiritual da mulher. Então... falando a partir dessa perspectiva espiritual, do desenho original, do propósito maior para o qual a mulher foi criada, da mulher exercendo a sua máxima potência, a gente está falando que a mulher é, por natureza, um meio sobrenatural de multiplicação, tá? A mulher foi criada para ser este meio sobrenatural. Então, ela já foi criada com o dom de multiplicar. O que isso quer dizer? A gente vai falar da coisa óbvia, né? Por exemplo, que é gerar filhos. Isso é óbvio, mas é muito além disso que eu quero falar aqui, tá? Bem além. E a gente vai ampliar muito esse entendimento de útero aqui. A gente vai sair desse útero só físico e a gente vai ampliar esse útero, tá? Para um entendimento de um útero que também é emocional e que também é metafísico. Então, para você entender, a gente vai começar bem do básico, que é o literal. Então, a mulher, ela é como se fosse um forno de fazer bolo, tá? O que você colocar ali dentro vai crescer e multiplicar, tá? Então, é igual uma receita de bolo. Imagine, o que eu estou tentando te dizer aqui é que a mulher não tem um útero. A mulher é um útero, tá? A mulher é um útero. E o que quer que você coloque dentro desse útero vai ser multiplicado. Então, a gente vai falar do literal. A gente coloca um esperma dentro do útero e a mulher devolve o quê? Devolve um ser humano, devolve um filho, devolve uma família. Então, vai entendendo o poder de multiplicação. Você entrega para uma mulher uma casa, um cantinho. Ela devolve um lar. Entende? O que quer que você entregue para essa mulher, ela recebe, transforma e multiplica. Esse é o poder de multiplicação, tá? Então, você vai entregar, por exemplo, um mantimento. E ela vai te entregar o quê? Nutrição. Ela vai te devolver nutrição. Ela vai te devolver alimento. Você vai entregar ingredientes para ela. Ela vai te devolver uma sobremesa maravilhosa. E aí, de repente, ela vai pegar essa sobremesa que tá todo mundo elogiando e vai começar a vender. E ela vai te entregar sobremesa e uma renda extra. E daqui a pouco essa renda extra vai virar um negócio. E daqui a pouco esse negócio vai virar uma empresa. E daqui a pouco essa empresa vai virar uma franquia. E o que você entregou para ela? Você entregou ingredientes. E ela vai multiplicando, e ela vai multiplicando, e ela vai multiplicando, e ela vai multiplicando, tá? O que mais? Então, o que eu quero que você considere dentro desse olhar espiritual é que a mulher é o centro multiplicador de Deus na Terra. É dessa maneira, falando agora de uma referência bíblica, que ela é exponencialmente uma auxiliadora. Olha, eu vou te entregar uma auxiliadora. Isso quer dizer o quê? Eu quero dizer que o que quer que você entregue para ela, ela vai multiplicar. Agora, isso é lindo, maravilhoso, poético, né? Coisa fofa. Mas, qual que é o problema? O problema é que o que quer que você entregue para essa mulher, ela vai multiplicar. Então, se você entregar para ela dor, ela vai transformar em ressentimento. Se você entregar traição, ela vai transformar em vingança. Se você entregar mágoa, ela vai transformar em câncer. Entende? O que quer que essa mulher venha receber, ela vai multiplicar. E isso vai caminhando de maneira exponencial até que essa mulher, presta atenção,
para conseguir se proteger, ela precisa parar de receber. E aí a gente chega nesse quadro tão comum hoje, que são mulheres estéreis, em todos os sentidos, não só no sentido literal. Mulheres estéreis. Por quê? Porque elas estão tão profundamente feridas que elas se fecham para receber. Porque a única maneira dela não multiplicar mais é parar de receber. Então, o que eu quero que você compreenda não é o tema da nossa aula, mas para que essa mulher se torne esse centro multiplicador, ela, no caminho de volta para casa, no caminho de cura, ela precisa aprender a voltar a receber. Não é o tema da nossa aula, mas é importante você entender que para que ela possa ser esse centro multiplicador, ela precisa voltar a receber. E é essa habilidade que ela encerra numa última tentativa de tentar se proteger, tá? E aí ela não recebe mais. E aí isso significa que ela se fecha para os relacionamentos, e aí toda a novela que vocês conhecem, tá? Então, eu disse que eu iria começar de trás para frente. E isso está na história da humanidade. Essa é uma verdade da humanidade. E aí, os olhares, eles vão tentando compreender isso. E a psicologia, por incrível que pareça, começa a ganhar a roupagem que a gente conhece hoje, através de Freud na psicanálise, para lidar com isso. Por quê? Então, aqui eu quero trazer para vocês alguns olhares para isso. Vou trazer alguns olhares de diversas fontes aqui, tá? A gente vai começar pelo olhar da psicanálise. Então, a psicanálise vai olhar para essa mulher adoecida e vai dizer que essa mulher é histérica. A palavra histeria vem da palavra útero. Então, o que é... deixa eu falar uma coisa importante que eu anotei aqui que eu esqueci. Quando essa mulher, dentro desse processo, né, de ir se ferindo, ela começa a se fechar, por quê? Porque ela começa a ouvir coisas que vocês vão reconhecer muito aí, tá? Dentro desse processo dela de multiplicar, ela vai começar a ouvir assim, você tá exagerando. Não, você tá exagerando. Não, você tá louca. Você tá vendo coisa onde não tem. Você tá fazendo tempestade em copo d'água. Você tá fazendo um drama disso daqui. Do que a gente tá falando? Desse processo da mulher pegar algo e multiplicar. Que em psicologia, esse processo vai receber um nome: amplificação emocional. Tá? Então, essa habilidade da mulher, que na verdade é um dom, tá? É um dom, é um recurso sobrenatural. A mulher vai se desconectando dessa realidade, vai perdendo completamente a sua força, a sua espiritualidade e vai adoecendo dentro dessa sua natureza. E vai perdendo o contato, ela não sabe mais manusear esse forno. E aí ela começa a ter sintomas de disfuncionalidade, que começam a ser apontados pelas pessoas dessa maneira. Não, pelo amor de Deus, da onde você tirou isso? Você tá louca. Você tá transformando. Isso uma coisa não é isso, entende? E do que a gente tá falando? Dessa amplificação emocional, que Freud foi dar o nome de histeria. Deixa eu voltar vocês para ver se vocês estão comigo aqui. Conversem comigo para vocês verem da onde que a gente partiu e aonde que a gente está chegando. Para a gente entender sobre o quê? Sobre o feminino ferido. Costurando assim, ó, coisas. O que eu quero com esse aulão? Eu quero que você compreenda a psicologia. A gente vai falar de várias abordagens lidando com essa mulher ferida, sem saber muito bem o que fazer com isso, entende? E cada um chamando de um nome e propondo um tipo de tratamento para isso. E como é que isso vai se agravando e vai recebendo vários diagnósticos? Mas da onde surge? É essa ideia aqui, tá? E qual que é a proposta para lidar com isso?
Aulão de milhões, sim, todo mundo entendendo. Histeria e útero, sim. A palavra histeria vem da raiz útero, que na verdade quer dizer útero, tá? Por isso, tirar o útero se chama histerectomia. Histerectomia, exatamente isso, tá? Dizem que estamos no mundo fantástico de Bob. Vivi isso na pele. O caminhão da tecelã já está passando na sua rua, guria. Então, o dom é sempre multiplicar, quer para o bem, quer para o negativo. Sim, o dom é de multiplicação, é um forninho. O que você colocar lá dentro, assa. Entendeu? Quase todas nós já ouvimos isso a vida inteira. Sim. Por não saber ser um recipiente para receber, a mulher desequilibra a sua natureza, é isso? Não, não é exatamente isso. É que ela não é que ela não sabe receber. A novela é diferente. Ela começa a receber coisas que machucam ela e que ela multiplica. Então, isso vai tomando uma proporção gigantesca. E aí chega uma hora, para que ela possa se proteger, o que ela faz? Ela se fecha. Então, não é que ela não sabe receber. Ela se fecha para não receber. O que ela não sabe depois é como voltar a receber. Entende? Tem a ver com a potência da mulher ser direcionada para a raiva? Não. Esse aulão que a gente estudou sobre essa potência é você entender um pouco dos sintomas disso tudo. Aqui a gente está num olhar um pouquinho maior, tá? A gente está olhando para um processo bem maior. Amplificador da terapia ligadão. Isso. Muito bem. Então, vamos ficar com essa palavra. Amplificação emocional. Vou tirar vocês e vou prosseguir. Então, essa coisa aqui que eu tô chamando de poder de multiplicação, que eu tô falando que na verdade é espiritual, que é a natureza da mulher, e o que ela foi criada para multiplicar o quê? Vida. Tá? Em todos os sentidos. Aqui entra dinheiro, aqui entra amor, aqui entra sentido para a vida, aqui entra crianças, seres humanos, aqui entra tudo. Tá? Ela foi criada para multiplicar a vida. Mas ela vai se distanciando dessa natureza espiritual, vai perdendo isso e vai ficando com essa característica como se ela tivesse caída. Tá? Caída. Então ela acaba se deformando e começa a se manifestar de maneira muito acentuada no emocional dessa mulher, também como um pedido de socorro. Isso é exatamente a definição de histeria, tá? E o que as pessoas começam a perceber? Esse processo de amplificação emocional, que é um padrão no qual as emoções e reações são intensificadas. E com o tempo pode se transformar inclusive em um mecanismo para lidar com inseguranças e traumas. Ou seja, quanto mais ferida uma mulher tá, mais ela amplifica já numa tentativa de alerta. Mas ela não sabe que ela tá fazendo isso. E aí ela é mais tirada de louca ainda, sabe? E aí ela desconfia mais do que ela tá sentindo. E aí vai virando aquela bola de neve, aquela coisa terrível que vocês conhecem. Então, vamos lá para esses olhares, vamos começar da psicanálise. Na psicanálise clássica, especialmente, obviamente, em Freud, esse comportamento, esse sintoma, esse quadro emocional é chamado de histeria e é associado a uma tendência ao exagero emocional e à dramatização. Muitas vezes, obviamente, de uma forma inconsciente, como uma tentativa para obter atenção ou para expressar conflitos internos que estão reprimidos. E esses conflitos, né, essa realidade vai se manifestar como uma comunicação inconsciente, tentando o quê? Manifestar aquilo que está reprimido. Por que uma pessoa exagera? Porque ela está pedindo socorro. Daquela situação especificamente? Não. De conteúdos inconscientes que foram reprimidos. E é por isso que aí vão entrar mecanismos de defesa. A gente não vai entrar aqui no mérito, mas é só para vocês entenderem como é que isso vai se transformando e como é que isso vai virando quadros clínicos e vai recebendo diagnóstico, vai recebendo nome e sobrenome, tá? Então, esses mecanismos de defesa, eu trouxe aqui
são mais conhecidos, um não é muito, mas vocês vão entender bem como é que funciona. O primeiro deles que a gente fala assim, usualmente, é a projeção. Então, esse conteúdo é reprimido, eu não quero lidar com ele, então eu faço o quê? Eu projeto esse conteúdo em uma outra pessoa. Então, ele é meu, ele está amplificado, só que eu nego ele. Então, eu faço o quê? Projeto em outra pessoa. Então, aquilo passa a me irritar profundamente em outra pessoa. Passa a me incomodar muito em outra pessoa. Tá? Porque eu projetei. Então, a projeção é a atribuição a outras pessoas de emoções internas que parecem excessivas ou inaceitáveis. Tá? Nossa, não gosto daquela mulher. Nossa, eu acho ela muito exibida. Entende? Porque eu não posso lidar, eu tenho uma vontade de me exibir, mas isso foi profundamente reprimido em mim. A histeria, muitas vezes, ela se manifesta pelo excesso de repressão. Então, eu tenho que reprimir tanto que eu vou transformar isso dentro dessa linguagem sintomática, tá? Então, eu vou projetar. Outro mecanismo de defesa, chamado formação reativa. Como é que funciona a formação reativa? É uma expressão exagerada de um sentimento para esconder o seu oposto. Tá? Então, é uma formação reativa. Exemplo, uma pessoa que sente muito medo e age como se fosse muito corajosa. Mas, na verdade, ela às vezes é até... outro nome para isso é contrafóbica. Porque ela tem tanto medo daquilo que ela vai para cima daquilo que ela tem medo. Tá? É uma formação reativa, um movimento contrafóbico. E o outro, muito conhecido de vocês, é a regressão, que é um recurso a utilizar comportamentos emocionais mais intensos e primitivos como forma de tentar lidar com esse conflito. Exemplo, dor de garganta, as doenças, é uma regressão a um lugar infantil. A birra, o bico, o não vou falar, fiquei chateado, não vou falar. Comportamento de regressão. Nossa, mas você está exagerando. Por que você está fazendo isso, gente? Não aconteceu nada. Você está desse jeito. Comportamento regressivo. Estou usando recursos da criança dentro de mim para tentar lidar com esse conflito, para tentar chamar atenção para algo que não está legal aqui dentro de mim, tá? Aqui eu estou fazendo uma pinturinha bem fofinha, tá? Porque a histeria é uma coisa muito mais intensa. Mas é só para vocês irem entendendo como é que isso vai tomando corpo na vida emocional de uma mulher. Aí, isso se agravando, vai receber um outro nome. Como eu disse, recebe nome e sobrenome, que é personalidade histriônica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Quem é do meio, assim, já deve ter ouvido falar sobre isso. Ou também chamado de teatralidade. O que é essa personalidade histriônica? É a pessoa que está interpretando. É um nível de exagero que você fala, tá no personagem. Então, associa esse poder de multiplicação que se torna uma amplificação emocional e que se torna tão intensa a ponto de se tornar um personagem, tá? Personalidade histriônica, que a pessoa utiliza para buscar a atenção, para tentar chamar atenção para algo que ela não está conseguindo lidar, mas nem ela sabe que ela entrou dentro dessa realidade, tá? E a outro nome também que a gente pensa que é um jeito comum, do senso comum falar, mas na verdade vem dessa literatura, é afetação. A gente fala, fulano é afetado. A gente acha que isso é uma gíria, né? Mas a afetação é também um modo de expressão artificial intensificado, tá? O objetivo disso é causar impacto sempre nas outras pessoas. Toda a ideia é sempre chamar a atenção para algo que eu não estou conseguindo lidar. Então, isso vai se agravando, tá? Assim que a psicanálise olha para isso. Pega essa mulher desconectada do seu profundo, da sua espiritualidade, do seu poder como mulher e chama de histérica. E aí vai dando diagnósticos e sobrenome e remédios e etc, etc, tá? Aí vamos olhar para isso pela perspectiva da psicologia cognitiva comportamental, que é a TCC. Ela vai chamar isso de catastrofização ou distorções cognitivas, tá? A catastrofização é
uma distorção cognitiva, ou seja, eu estou distorcendo a maneira como eu interpreto a realidade ou uma situação, tornando isso muito pior do que realmente é, tá? A TCC, a comportamental cognitiva, ela não vai se preocupar muito em entender por quê, não é a abordagem dela. A abordagem dela é você trabalhar o seu comportamento com relação àquilo, tá? E não esse conteúdo mais profundo. Então, esse padrão, segundo essa abordagem, vai estar ligado à ansiedade e ao medo da perda de controle. Então, é aqui que vai se criar todas essas terapias para lidar com ansiedade, para lidar com fobias, para lidar com síndrome do pânico, tudo vindo desse lugar, dessa amplificação emocional, tá? Que também vai receber o nome dentro da TCC de magnificação e minimização, que são conceitos relevantes aqui dentro dessa realidade, dizendo que eventos negativos são ampliados emocionalmente, enquanto eventos positivos são minimizados. É comum isso no adolescente, né? Ele pega um traço, as mulheres principalmente, pegam um traço que ela não gosta muito e fala: olha, meu nariz é completamente torto, não é possível que você não tá percebendo que ele é torto. E aquilo que é bonito nela, o olho, não, mas seu olho é lindo. Não, tudo bem, mas é normal meu olho. Agora, olha meu nariz, ele é completamente torto. É exatamente isso, tá? Dentro dessa realidade. Agora vamos vir para um outro universo, um outro olhar, o olhar alquímico, o olhar mais esotérico, tá? O olhar mais simbólico. Vou trazer duas informações aqui. Uma que é para os meus alunos aqui que estudam os arcanos, né? Como é que a gente olha para isso pela perspectiva arquetípica, né? Olhando para os arcanos. Aonde está essa amplificação emocional? No arcano da lua. No arcano da lua, tá? O exagero como manifestação é uma característica do arquétipo do arcano 18, a lua. E está associada à imaginação, ilusões e distorções da realidade. Também pode refletir um estado emocional onde os sentimentos e as emoções são ampliados, criando narrativas projetivas, ou seja, que nem sempre correspondem à realidade. Então, parte é real, parte é projetivo. Exemplo: não, mas daí ele falou isso, eu tenho certeza que ele ia fazer aquilo. Não, espera, de onde você tirou isso que você tem certeza? Não, eu sei. Aí você vai pesquisar, ela viveu isso lá atrás com o namorado número 4, ela tá no namorado número 17. E ela já tá pegando todas as coisas mal resolvidas e já tá projetando nesse daqui e já tá tirando várias conclusões. O que é real mesmo é uma pequena parte, o resto tudo é projetivo, tá? Aonde a gente enxerga isso ali? Nesse arcano 18 da lua. Olhando pela perspectiva alquímica, ou seja, que a gente vai, aqui alquímica, a gente vai lidar com esses elementos simbólicos e também, por exemplo, com abordagens como a Ayurveda, como a medicina chinesa, que vai trabalhar com os elementos. Então, a gente está falando do quê? De um excesso de água. O que é isso? Excesso de água. Se você for se tratar por uma perspectiva da medicina chinesa, chegar com esse quadro, você vai falar, isso aqui é excesso de água. Aí, dependendo da circunstância, a gente vai ter que trabalhar o quê? Falta terra, ou falta fogo, ou falta ar. Falta terra o quê? Falta ancoragem na vida. O que é construído? Falta comprometimento com os processos. Falta ar, falta racionalização. Falta ter clareza mental sobre os processos. Falta fogo, falta poder de transformação, falta digerir os processos, falta colocar para fora aquilo que não faz parte, aquilo que você não está conseguindo lidar. Então, uma pessoa com excesso de água, tá? E que vai precisar trabalhar, ou também a gente vai falar, tá com água em desarmonia, ou desequilíbrio de água. A medicina chinesa vai usar mais essa perspectiva. Desequilíbrio de água. E vai chamar o quê? De confusão emocional, não a medicina chinesa, tá? Mas esse excesso de água vai ser chamado no senso comum de confusão emocional, de dramatização. Essa pessoa é muito dramática, sabe? Excesso de água. O que ela tá lidando? Com essa amplificação emocional, tá?
voltar vocês para eu beber uma água. Tô indo muito bem no meu cronograma. E eu deixei a melhor explicação para a gente começar agora. Muito bem, conversem comigo. Vocês estão entendendo? O amplificador emocional pode ser intuição ou loucura? Pode. O que eu tô mostrando aqui para vocês é que aonde isso nasce e como é que isso pode ir tomando proporções homéricas, tá? Então a questão não está na mente, mas no útero. Depende. O que eu quero que você entenda é que eu estou dizendo aqui, metaforicamente, no sentido mais profundo do estudo do feminino, que a mulher não tem um útero, que a mulher é um útero. E o princípio da histeria também é isso, tá? Agora, isso não significa que a questão não está na mente, mas no útero, no sentido físico da história. O que vai acontecer é que muitas vezes o útero vai somatizar isso. O útero e todas os seus agregados, né? As tecelas estão grávidas. Tem conserto? Lógico que tem, minha gente. Lógico que tem. Dani, esse comportamento regressivo engloba o Alzheimer? Pode englobar, tá? Existem vários olhares para o Alzheimer, tá? Mas a gente pode entender também como um comportamento regressivo. Então, antes da terapia eu tava alagada. Cheguei agora, estou um pouco perdida. Carla, fica à vontade, tá? Fica tranquila, depois você assiste de novo. A gente vai de aulão mesmo. Então, geralmente, a primeira vez que você chega por aqui, você fala, gente, o que essa mulher tá falando? Ai, às vezes demora um pouquinho, mas depois você vai falar, nossa, entendi tudo. Um perigo se descontrolado, amplamente entendido. Sim, vai ficar gravado. Burnout também é uma consequência disso. Muito legal você falar sobre isso, Vivian. Eu tinha até separado aqui um olhar da neurociência, mas eu achei que ia ficar muito prolixo e não trouxe aqui. Também não vou explicar sobre a amígdala, córtex frontal, não vou falar sobre isso aqui, mas vou falar só sobre... Mas o que acontece, então? Excesso de cortisol, excesso de estresse, que vai afetar, tá, todo esse processo e que vai resultar nessa amplificação emocional, segundo o olhar da neurociência, e que também vai resultar num burnout. Então, o burnout vai ser uma consequência disso na hora que... Mas do que a gente está falando por uma perspectiva da neurociência? De cortisol. A gente está falando de estresse, tá? Tudo que rejeitamos e amplificamos é projeção? Não. Você está misturando um pouco a coisa, tá? Muitas vezes, tudo a gente amplifica. E isso pode ser sadio, porque é justamente, por exemplo, você chega para uma mulher... O terapia é feito disso, do poder de amplificação. A gente tem ideias que, tipo assim, qualquer outra pessoa poderia falar que... Não, mas o mercado não sei o quê. Só que a gente compra umas ideias das outras. Por exemplo, a gente tem um programa chamado Que? Que no divã. Aí uma vez, uma moça querendo fazer um elogio no YouTube falou assim, o programa é tão maravilhoso, não faz jus ao nome. Porque, óbvio, uma pessoa que não sabe o que é no divã, obviamente não vai se interessar, né? Então, deveria, nos olhos do mercado, não, deveria colocar um nome que as pessoas que nunca ouviram falar do terapia se interessem. Mas aqui a gente não brinca disso. A gente acredita nessas coisas que a gente põe no forninho, entendeu? E a gente vai criando e a gente vai achando umas ideias da outra maravilhosa e a gente é tudo louca e a gente é feliz assim, entendeu? Então... A ideia é que quando você fala para uma mulher que está com o útero curado, uma ideia que qualquer pessoa jogaria no lixo, ela fala, isso é maravilhoso, vamos fazer. E aquilo vira uma realidade. Então, não é o que a gente rejeita que a gente amplifica. Entende? É isso que eu quero que você compreenda. A gente amplifica tudo. O que acontece é que chega uma hora que a gente está lidando com muita coisa ruim, amplificando demais o negativo, e a gente precisa reprimir isso e aí a gente projeta.
Para mim, o ponto alto foi a intensidade, tanto das coisas boas quanto para as coisas ruins. Sim. Amplificação tende para esquizofrenia? Não. Tá? Aqui a gente já vai entrar em quadros psicóticos, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero que vocês entendam que a raiz toda é essa, tá bom? Tá lá em cima. Muito bem. A mulher é um útero. Qual é a nomenclatura de quem vai em direção ao medo? Contrafóbico. Muito bem. Então, agora eu vou falar para vocês de como é que Jung resolveu olhar para isso. E a gente vai começar a entrar nas águas da tecelã. Então, eu vou tirar aqui os comentários. E agora eu vou mostrar um olhar de Jung para vocês, que vocês vão falar, meu, ele é sensacional, cara. Nossa, cara, esse Jung é sensacional. Muito bem. Na psicologia junguiana, a amplificação emocional vai se tornar um método. Então, veja, enquanto na psicanálise, vou falar de Breuer, não vou falar, Breuer é o antecessor de Freud, tá? Vou falar de Breuer. Breuer, quando dá uma olhada para isso, ele fica com medo e fala, não quero brincar disso. Freud se encanta e vai, mas dentro das suas próprias questões. E aí vai trazer a psicanálise e uma contribuição extraordinária, porque sem essa base, nenhuma dessas outras coisas viria, tá? Mas a gente tem que reconhecer que a psicanálise é, por natureza, sombria. A psicanálise é sombria, tá? Já Jung vai trazer um elemento de luz para isso. Então, ele olha para isso sem tanto medo. E ele fala, a gente pode usar isso, que aparentemente seria um problema, a gente pode usar isso como uma técnica de solução. E ele pega essa ampliação emocional e vai transformar, essa amplificação emocional vai transformar em amplificação simbólica. Uma técnica, transformou numa técnica. Então, vai conectar, presta atenção, amplificação simbólica com afetos inflacionados. Então, essa coisa de pegar uma coisa que você sente e exagerar, Jung vai chamar de afetos inflacionados. E isso são dois conceitos fundamentais da psicologia junguiana, tá? Amplificação simbólica e afetos inflacionados. Então, veja bem, a gente começou falando de amplificação emocional, como um quadro, como que acontece com a mulher, tá? Jung vai pegar isso e vai transformar isso numa técnica chamada amplificação simbólica, para lidar com o quê? Com afetos inflacionados, tá? Então, como é que funciona a amplificação simbólica? Agora eu já vou trazer isso aqui para as águas da tecelã, tá? Porque a ideia não é eu te dar uma aula de teoria aqui, mas para você entender como é que a gente usa isso, como é que a gente usa o problema para a cura, tá? A partir desse olhar de Jung. Então, ele propõe essa técnica da amplificação simbólica como uma expansão do sentido do inconsciente. E ele vai se utilizar do quê? De símbolos. Tenho ensinado isso aqui para vocês. A linguagem do inconsciente são símbolos, tá? São imagens, ok? E Jung vai utilizar isso para expandir esse sentido do inconsciente. A partir do quê? A partir, utilizando um pouco daquilo que Freud estabeleceu na psicanálise como associação livre, Jung vai pegar isso e vai conectar com símbolos. E vai trabalhar um inconsciente que não é só pessoal e sexual, como para Freud, e vai transformar num inconsciente que é coletivo, tá? E por isso vai poder se utilizar de material arquetípico, mitos, histórias. Por quê? Por causa do inconsciente coletivo. Então, ele vai propor essa amplificação simbólica a partir do, por exemplo, você pegar um símbolo e começar a fazer associações. Só que ele vai falar, mas o mais rico disso não é a gente trabalhar com seus símbolos pessoais, como seria na psicanálise, mas é a gente trabalhar com os símbolos arquetípicos.
com esse material arquetípico que estão nos contos, que estão nos mitos. Por quê? Porque esse conteúdo que está no conto e que está no mito vai direto no ponto onde o seu inconsciente, para lidar com isso, pega esse conteúdo todo ali dentro e constela. Para Jung chama constela num arquétipo, tá? Ou seja, junta tudo num arquétipo. Então é aqui que a gente vai ter identificações arquetípicas. Então Jung vai olhar para isso e vai falar: como é que uma mulher vai lidar com tudo isso? Ela vai pegar tudo isso que está inflacionado dentro dela e vai identificar com um arquétipo. E o que a gente precisa? Desidentificar ela. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar com material arquetípico. Mais ou menos essa matemática. E é isso que a gente faz no curso da Tecelã, tá? Então, essa amplificação simbólica é o método que Jung utilizava para explorar os conteúdos do inconsciente. Em vez de interpretar os símbolos de maneira linear, como na psicanálise freudiana, Jung propõe expandir seus significados, conectando-os a mitos, religiões, histórias culturais e experiências coletivas. Então, Jung vai dizer: os símbolos não são alegorias ou sinais. Eles são as melhores expressões possíveis de fatos que, para a mente consciente, ainda são desconhecidos. Tá? Então, isso significa o quê? Significa que um símbolo está carregado de emoção e não deve ser reduzido a uma interpretação única, mas ele deve ser expandido e explorado em diferentes níveis de significado. Agora, falando com as alunas da Tecelã, é por isso que você vai ver os contos sendo falados em cada um dos novelos e depois eles vão sendo retomados com significados mais profundos, mais inconscientes, porque eles devem, como diz Jung, eles devem ser expandidos e explorados, tá? Então, como é que a gente trabalha isso na Tecelã? Dividido em 3 níveis. Primeiro, a gente vai trabalhar com essa identificação arquetípica. Como? Com os contos. Por isso que eu falo, olha, você só precisa deixar eu contar uma historinha para você antes de dormir. Porque essa historinha é um símbolo, é como se fosse um imã, porque ela tá cheia de material arquetípico. Esse imã vai fazer e vai pegar um conteúdo que tá lá no profundo do seu inconsciente e vai fazer ele emergir. Você não tá lembrando disso, tá profundamente reprimido. Só que você ouviu aquela historinha, aquilo conectou esse conteúdo e esse conteúdo vai começar a emergir, vai começar a vir. E aqui vai acontecer insights, vai acontecer sonhos, você vai começar a fazer conexões e isso vai começar a te tirar dessa ideia de eu tô louca. Você vai falar, não, eu não tô louca. Então, por que Jung é tão sensacional? Porque enquanto todo mundo olha para essa mulher e fala, ela é louca, e Jung senta com ela e fala, vamos conversar. E ela começa a falar e ele começa a trocar com ela. E ela fala, gente, pela primeira vez eu tô encontrando alguém que me entende. É isso que eu quis dizer. E aí isso vai fortalecendo essa mulher no seu mundo riquíssimo de significados. Por isso que Jung é extraordinário. Porque ao invés de taxar essa mulher como histérica, ele vai olhar para essa mulher e vai sentar com ela e vai se interessar por esse conteúdo e aí isso vai virar uma coisa riquíssima e essa mulher vai se sentir ouvida, compreendida, sabe? Vai falar, pela primeira vez eu finalmente estou nomeando o que acontece comigo. E isso, gente, dá uma sensação extraordinária. E é isso que a gente vai fazendo na Tecelã a partir de todo esse conteúdo. Então, é esse processo primeiro da identificação arquetípica. Depois, a gente vai fazendo essa exploração das associações arquetípicas. Ou seja, a gente começa a relacionar isso. Então, a gente vai pegar um conto lá, por exemplo, e vai entender. Primeiro, a gente vai contar o conto, por exemplo, da Branca de Neve. E a Branca de Neve, ela é expulsa, né? A madrasta quer matar ela vai pra floresta, o caçador tem pena dela e deixa ela fugir, ela vai pra casa dos anões e aí ela faz o que na casa dos anões? Ela limpa desde de manhã até de noite. E a gente escuta essa historinha e acha normal a vida inteira. E a gente vai ouvir de novo na Tecelã e vai entendendo todo o significado dessa história
né, do que acontece, quem é essa madrasta, quem é esse caçador, por que ela tem que se refugiar lá na floresta, e por que ela limpa, o que ela tá limpando tanto. E aí a gente começa a entender os momentos da nossa vida que a gente vira obsessiva da Cândida. E fica igual a Branca de Neve, limpando, porque não consegue lidar com esses conteúdos. Então é isso, exploração das associações arquetípicas. Você começa a trazer aqueles símbolos e começar a entender em que estágio você está. Você começa a se situar dentro dessa floresta arquetípica, dentro dessa amplificação emocional. E você começa a entender, eu não sou louca. Eu não sou louca. É que eu muitas vezes estou vendo aquilo que ninguém está vendo. Ou muitas vezes eu não tinha coragem de ver o que eu via nos olhos da minha mãe. Então o que eu tive que fazer com isso? Reprimir. E para proteger a minha mãe, eu comecei a limpar em mim. Porque eu não queria contar para mim que isso, na verdade, eu tinha visto nos olhos dela. Entende? Então, esse é o processo de exploração das associações arquetípicas. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai relacionando e vai ancorando esses conteúdos, nomeando esses conteúdos e fortalecendo o feminino dessa mulher. Para chegar no último estágio, que é a integração na consciência. Tá? Que é quando a gente começa a compreender tudo aquilo, nomear tudo aquilo, integrar aquilo que eu precisei rejeitar, que eu precisei projetar, eu já posso integrar, nomear, lidar com aquilo, jogar fora, enfim, integrar na minha personalidade. E para isso, conforme eu vou fazendo isso, eu consigo ir me desidentificando arquetipicamente. Ou seja, qual que é o oposto disso? Qual que é o negativo disso? É o que Jung vai chamar de afetos inflacionados. Ou seja, quando o ego é possuído por arquétipos. Tá? Exemplo, uma mulher que não lidou com nenhuma dessas questões. Então, por exemplo, ela tinha uma mãe muito fria, que não cuidava, que não era muito afetiva. E aí ela faz o quê? Ela nega isso e se transforma nessa mãe. Então ela vai ser enfermeira, ela vai ser nutricionista, ela vai fazer para os outros como profissão aquilo que não fizeram com ela. Minha mãe não cuidou de mim, minha mãe não tocava em mim, eu toco nas pessoas. Minha mãe não se importava com a minha beleza, eu sou cabeleireira. Minha mãe não cuidava da minha alimentação, minha mãe me negligenciava, minha mãe não me amamentou, formação reativa, eu sou nutricionista. E eu faço isso para as outras pessoas para que elas reconheçam o meu valor. Não ganho dinheiro porque eu só quero ser reconhecida, né? Aqui entram as compensações, tá? E nesse processo de identificação total com esse arquétipo materno, que é quando a gente faz tudo para todo mundo, acontece essa inflação do ego, que é eu não entender, gente, mas espera um pouquinho, você tá doente porque você tá trabalhando desse jeito, você cuida de todo mundo, mas não cuida da sua própria saúde, e eu não percebo que eu estou completamente identificada com um arquétipo. Deixa eu voltar vocês para ver se vocês estão me entendendo. O que é essa inflação do ego? Homens também podem ser esse excesso de água? Gente, aqui a gente tá falando das mulheres, tá bom? Vamos complicar a vida. Olha, você sabe que é muito louco, né? Aqui tem pergunta de tudo quanto é diagnóstico. Por quê? Porque é difícil lidar com isso que eu tô falando, né? Ficar aqui, ó. Ficar nesse mundo do feminino. Tô indo lá pro final para ver se vocês estão comigo, louca da Cândida. Sim, se vocês estão comigo entendendo o que é. Nossa, tem muito comentário aqui, eu não vou conseguir. Minha mãe não me ouvia, então me tornei psicóloga. Exatamente. Um complexo é um aglomerado de significados e emoções pessoais? Sim.
Mãe não cuidava do emocional, não fazia terapia, eu terapeuta. Exatamente. Aqui, ó. Adorei. Agora estou totalmente na persona da heroína justiceira, psicóloga forense. É isso. Inflamação do ego. Não é inflamação, é inflação. Aqui é um ato falho maravilhoso, tá? Mas é uma inflação. Ó, eu vou ler aqui uma coisa pra vocês. Dani, os contos é a mesma coisa da análise do script? Não, tá? Completamente diferente. O processo da tecelã é parecido com o do tarô? Não, é diferente, tá? É bem diferente. Não dá para explicar toda a diferença aqui, mas é bem diferente. Você vai trabalhar as questões da mulher, especificamente da mulher, tá? Tecelã é vida, sim. Feminino no profundo emerge pelos arquétipos. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. O feminino não emerge pelos arquétipos. Isso é um engano. O que acontece é que o feminino que não tem força em si mesmo para se sustentar precisa emprestar a forma dos arquétipos. E é nesse lugar que eles são... A sua identidade é capturada por um arquétipo. Não tem nada a ver com o que a gente vê por aí, tá? Cada coisa que eu falo, vocês piram, né? Agora vocês estão aqui louca na profissão. Tá, vou seguir aqui na inflação, vou tirar de novo. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Jung descreve a inflação do ego como um estado, presta atenção, em que a psique consciente é dominada por forças inconscientes, ou seja, arquetípicas. Esse processo pode ocorrer quando uma pessoa se identifica excessivamente com um arquétipo. Por exemplo, o arquétipo materno. A maioria das mulheres é capturada pelo arquétipo materno e por isso assexuadas, tá? Vai complicando a vida. Resultando em emoções intensificadas ou mesmo perda do contato da realidade, tá? Ele diz o seguinte, a inflação não é inflamação, a inflação é sempre um fenômeno inconsciente que confere ao ego uma importância exagerada e, ao mesmo tempo, um estado de alienação do mundo real. Tá? Exemplo, a mulher identificada com o arquétipo materno, vê uma criança chorando, vai lá querer tirar a criança do colo da mãe. Oi, tudo bem? Ela vai lá. O que eu seguro? Olha, deve ser isso, deve ser aquilo. Gente, quem perguntou pra você sua opinião? Mas ela tá dominada por aquilo. Ela perde a noção, ela tá alienada do mundo real. Ela não percebe o desrespeito que ela tá fazendo com aquela mãe, dando uma opinião que ela não pediu, sabe? A inflação psíquica pode ocorrer em momentos de grande êxtase emocional. Muitas mulheres tô falando do arquétipo materno, porque muitas mulheres no processo de se tornar mãe ou de não se tornar mãe, são completamente capturadas ali e ficam, tá? Quando uma pessoa se sente escolhida por uma missão, quantas pessoas eu já vi assim dentro dessa ideia? Nossa, eu tive uma ideia e aí ela se identifica com o mártir. Na política, quantas pessoas achavam que tinha um chamado para lidar contra o sistema e, entendeu? Porque entraram nessa identificação mártir, né? E compraram brigas sem ter noção do próprio tamanho, sabe? Aí perde rede social, aí fica porque perdeu a noção do próprio tamanho, perdeu a noção da própria importância, foi completamente capturada arquetipicamente, achando que eu tenho um chamado para fazer isso, tá? Então, o mártir, o sábio, a sacerdotisa, já viu umas mulheres que pegam os colares? Eu vou fazer para vocês rirem, tá? Vocês vão reconhecer muito esse arquétipo. A mulher que começa a live assim, se prepara para dar risada aí, ó. Com o colar aqui, ó. Você fala, por que essa pessoa tá com o colar na cabeça? É que o meu ficou muito aqui, mas... E, gente, ela fala,
fala com uma voz, claro, muito espiritualizada, sabe? Muito de uma frequência elevada, com o colar na cabeça, porque ela está completamente capturada pelo arquétipo da deusa, da sacerdotisa. Vocês conhecem essas pessoas? Deixa eu voltar a vocês, vai, pra gente rir. Começar a falar das perguntas. Fala pra mim se você já viu alguém de colar na cabeça ou coisa parecida. Para você identificar o que é identificação arquetípica. Vocês já viram as moças com colar na cabeça? Vocês estão rindo, né? Então, quais são esses sintomas da inflação psíquica? Sentimento de grandeza ou de importância exagerada, perda do senso da realidade ou da moderação, dramatização emocional intensa, dificuldade em aceitar críticas, ficou bonito o terceiro olho, dificuldade em aceitar críticas ou pontos de vista diferentes, tá? Porque a pessoa, ela fala, ela tá completamente capturada por aquela ideia, tá? Exemplos de os arquétipos continuam sendo criados? Vamos por aí, tá? Ó, inflação dos mitos nas religiões. Então, na mitologia, a deusa da Shopee, boa. Então, por exemplo, vou dar exemplos de pessoas nos mitos que vivenciam isso, tá? Ícaro, por exemplo, que voou perto demais do sol e caiu. Então, os mitos, eles são muito legais porque eles mostram um momento onde essa pessoa está completamente identificada arquetipicamente e elas são punidas pelos deuses, né, com letra minúscula. Narciso, por exemplo, que ficou obcecado com a sua própria imagem, uma imagem arquetípica de uma inflação do ego. Fausto, que fez um pacto com nunca consigo falar esse nome, Mefistófeles, em troca de conhecimento e de poder. Ou seja, esses mitos, eles vão mostrar bem direitinho o perigo da identificação inflamada, né? Inflada, desculpa, com os arquétipos, levando a um estado de morte, de perda, sabe? A pessoa não percebe que ela está completamente identificada. Qual que é a ideia aqui? Nesse processo, vamos começar a caminhar para uma solução, para eu falar de umas perguntas aqui. Como é que você vai lidar com tudo isso? Nossa, falando tudo isso. E agora? Eu faço o quê, Dani? Você vai começar com uma reflexão. O que eu recebi e o que eu devolvi? Não começa a fazer grandes análises na sua vida. Começa a lembrar do que aconteceu hoje de manhã. Numa situação, numa conversa, numa coisa que ficou meio assim. Fala, pera um pouquinho. O que eu recebi e o que eu devolvi? Ou um assunto que está te causando angústia. O que eu recebi? O quanto de ampliação tem nisso daqui? O quanto de projeção das coisas que eu já vivi, dos meus medos, eu estou projetando nisso e estou ampliando? Começa por aí, tá? Segunda pergunta que você vai se fazer. Eu tenho condições de receber? Ou será que já estou sem condições de receber? Uma coisa para você saber disso é assim, quando a gente pergunta assim, por exemplo, você fala, olha, posso falar? Todos os meus clientes, tal coisa. Então, não tá chegando coisa nova. Eu tô patinando nesse assunto. Não tá podendo vir coisa nova porque eu não saio desse assunto. Todos os meus relacionamentos, chega uma hora dá isso. Todas as minhas amizades, chega uma hora dá isso. Então, eu não tô mais recebendo. Faz tempo, né? Tô parada, desde que eu tô nesse padrão, eu não estou recebendo mais. Eu preciso olhar para isso, tá? Então, começa com esse processo de observação. Tem muita pergunta que vocês me perguntaram que não tem muito a ver com o assunto aqui, então eu não vou responder, tá? Vou responder só o que está relacionado ao assunto. Essa multiplicação vai além da prosperidade em todos os níveis? Sim, como eu já falei aqui para vocês. Sei que multiplicamos o que recebemos, parabéns. Então, como transformar o negativo que recebemos em positivo? Aí entra a questão desse feminino existir. Por quê? Porque o ponto maior aqui
eu recebo um algo. Só que enquanto eu não tenho um feminino estabelecido, eu não tenho uma identidade, eu recebo e absorvo isso completamente. E devolvo. Quando eu faço todo esse processo de maturação psíquica, né, de cura desse feminino, separo aquilo que é da minha mãe, separo as identificações arquetípicas, separo tudo, consigo chegar nessa elaboração de quem sou eu consigo pegar isso aqui que eu recebi, que é negativo, e falar, eu não quero, pode ficar para você, obrigado, tá? Isso aqui é seu, não é meu. Mas para que eu faça isso, eu preciso existir. E para eu existir, eu preciso fazer toda essa separação aqui, tá? Como multiplicar sem ter filhos? Já expliquei aqui que a multiplicação é bem maior do que isso. Multiplicamos quando paramos de compensar? Não tem relação direta, como vocês viram aqui. Tá? Não tem relação direta. A compensação tem a ver com a identificação arquetípica, com a inflação do ego. Toda pessoa que compensa é Marte, tá? Então, aqui, para eu parar de compensar, eu tenho que me desidentificar completamente com a vítima, com o Marte, sair do meu tamanho errado, tá bom? E muitas vezes isso está relacionado ao arquétipo materno. Deixa eu voltar para as perguntas aqui. Perguntas sobre a live, tá? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é tudo pedido para participar. Não temos perguntas, gatinhas manhosas? Ah, muito bem! Queridas, eu sei que é muito assunto aqui, tá? Agora, o que eu quero que vocês considerem? É como falar numa caverna, a natureza esburacada da mulher ecoa o que recebe. Na imaturidade, sim. Tá? Na imaturidade, sim. Mas chega uma hora que a gente para de ser eco, tá? Uma pergunta boa que passou aqui, ó. A identificação com o arquétipo materno é a codependente? Num grau muito acentuado, sim. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Então, o que eu quero que vocês guardem disso? Volta do amplo para ir entendendo todos os nomes que a gente vai dando para tudo isso, mas o que eu quero mais que você entenda é que é muito mais simples do que parece. Por que eu expliquei todo esse monte de perspectiva aqui? Para você entender que na verdade é simples, tá? Na verdade é simples. É que vai se tornando complexo e aí a gente vai separando e parece que são coisas distintas, mas a gente está falando de uma mesma coisa. A gente está falando do feminino e está falando dele ferido. E como ele ferido se manifesta e como ele é rotulado. A gente vai ter aí um mês muito bacana lidando com esses assuntos, mergulhando e vivendo cura. Um beijo para vocês.